O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Como as últimas pesquisas de opinião vêm mostrando uma lenta, gradual e constante derrocada dos índices de popularidade de Jair Bolsonaro, uma parcela da oposição comete um erro crasso, que é menosprezar o poder de Bolsonaro. Essa parcela calça salto alto e ignora a força eleitoral de Bolsonaro para 2022. Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 8 de junho de 2021. E eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, inscreva-se aqui no canal, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente estou aqui no youtube.com/Pablo Costa, trazendo os vídeos com os assuntos, com os temas que eu sei que você curte. Quais são eles? Cultura, democracia, história, política, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Aproveite o ensejo e já clique aí no sininho, ative as notificações, porque como é muito vídeo, o YouTube te avisa assim que pinta coisa nova por aqui. Então você inscreva-se, ative as notificações e eu deixo meu muito obrigado. Agradeço de coração a sua companhia. Canal crescendo, tá ó, chuchu beleza. Muitíssimo obrigado, rapaziada. Então, o que me motivou a gravar o vídeo de hoje foi uma entrevista que o professor Marcos Nobre concedeu para o portal Marco Zero. Eu não conhecia esse portal, pelo que eu entendi é uma ação recente, né? Um projeto recente, capitaneado no Pernambuco por alguns jornalistas, e uma entrevista muito densa, e sempre digo, todos os textos que eu cito nos meus vídeos, que eu uso, às vezes não cito, mas eu usei na minha pesquisa e tudo, eles estão linkados nos comentários. É importantíssimo que você os leia para ampliar a sua reflexão. Por favor, não fique limitado ao meu vídeo exclusivamente. Veja outros vídeos, leia os textos, amplie o seu olhar e deixe o seu comentário. Isso é importantíssimo, cara, que você amplie o olhar e comente aqui para a gente aprofundar o nosso debate, a nossa reflexão, a nossa discussão de ideias, que esse é o mais legal, esse é o ponto mais legal do canal aqui do YouTube. É poder articular essa troca de informação com vocês. Como sempre, eu respondo todo mundo nos comentários, faço questão disso, porque se você despende um tempinho me assistindo, nada mais justo do que eu também dispor um pouquinho do meu tempo lhe respondendo. É justo. Então, essa entrevista do professor Marcos Nobre para o Marco Zero é que me motivou a gravar o vídeo de hoje. A chamada é a seguinte: Bolsonaro é um candidato fortíssimo e as instituições estão em colapso. Alerta Marcos Nobre. Eu tive acesso a essa entrevista por meio de um tweet, ou foi no Facebook, eu não me recordo agora, do jornalista Eduardo Horácio, jornalista aqui de Goiânia, minha cidade. Estudamos juntos na faculdade, na Universidade Federal de Goiás. Ele era meu veterano no curso de jornalismo. E a partir dali a gente manteve contato com alguma frequência, né? Nos seguimos nas redes sociais, depois mantivemos uma amizade à distância, mas sempre muito respeitosa. E eu vi compartilhando isso, li e percebi que esse vídeo é fundamental repercutir mais essa entrevista para que o salto alto não se transforme em algo comum na oposição a Jair Bolsonaro. E veja que eu não estou falando na esquerda, estou falando na oposição a Jair Bolsonaro, na direita não bolsonarista, porque Jair Bolsonaro chega muito forte para 2022 e é importante estar atento aos argumentos, à leitura de cenário de Marcos Nobre para compreender o que vivemos. Eu conheci Marcos Nobre, eu confesso que não me recordo onde, cara. Assim, a minha memória vem primeiro em relação aos textos que ele publica, na verdade, com alguma frequência na revista Piauí. Inclusive eu deixo o link aqui embaixo, também na descrição do vídeo, com alguns textos que ele publicou na revista, na Piauí. 1, 2, 3, 4, 5 textos, ou tem mais? Acho que às vezes até tem... Ixi, tem texto demais aqui. Vários textos que ele publicou na revista Piauí. Recomendo a leitura, entendeu? Ele é professor de filosofia da Unicamp, é especialista em discussão sobre a democracia brasileira, sobre esfera pública. Esses são os focos de pesquisa do professor Marcos Nobre. E o que diferencia de outros analistas respeitados?
ele tem uma interface muito grande com a mídia. Ele consegue se fazer compreender fora dos ambientes acadêmicos, do ambiente universitário. Isso é uma grande virtude para o intelectual, porque muitos criticam, mediamente com razão, vá lá, um certo encastelamento das universidades e um distanciamento da vida real das pessoas. Marcos Nobre se esforça para sair desse encastelamento. Ele tem uma vida intelectual profícua dentro dos ambientes acadêmicos, mas não hesita em se posicionar também na esfera pública midiática, conversando para outros públicos que extrapolam os ambientes acadêmicos, né, de congressos, de salas de aula e tudo mais, de laboratórios e tudo mais. Então essa é uma virtude de Marcos Nobre, tanto que eu, aqui de Goiânia, conheci o trabalho desse professor da Unicamp por meio da imprensa. Então eu deixo linkado aqui embaixo alguns textos, né, um link que faz uma espécie de uma indexação de todos os textos que ele publicou na revista Piauí, está aqui embaixo. Leiam os textos. Eu não sei se foi pela Piauí ou se foi por alguma entrevista que ele concedeu, mas eu sempre me conectei muito com as ideias de Marcos Nobre. Eu considero o nível de reflexão que ele traz muito interessante, porque alia um conhecimento da história brasileira, da história da redemocratização brasileira, do pós-ditadura, junto a um conhecimento acadêmico de outras experiências democráticas, que deixa o seu pensamento, a sua reflexão muito complexa, mas ao mesmo tempo compreensível para o público não acadêmico. Essa é a grande virtude do trabalho de Marcos Nobre. E ele vai fundo e traz um relato para deixar de orelha em pé, para deixar ali um sinal amarelo, vai lá, não é um sinal vermelho, mas também não é um sinal verde, em relação à candidatura de Bolsonaro em 2022. Qual é o ponto central da sua análise? Bolsonaro, neste momento, está no seu piso eleitoral. Muito dificilmente ele vai baixar desse patamar de 25% a 30% das intenções de voto. E daí, segundo o que o Marcos Nobre colocou na entrevista, migrar para os 50% mais um necessário para a vitória em segundo turno em 2022 não é tarefa tão difícil quanto se coloca. Ah, mas tem 70% contra. Sim, este é o grande problema. Os 70% contra Bolsonaro, que se colocam aí discordando do governo Bolsonaro, não conseguem encontrar um caminho único. E se não tiver um pacto desses todos que votamos em qualquer um, independente de quem seja, no segundo turno, em 2022, as instituições brasileiras estão em xeque e ele mostra caminhos que não fornecem uma esperança muito grande para nós, leitores da entrevista. Ele coloca que, se Bolsonaro ganhar, ele vai fechar sim o regime, e se ele perder, ele vai sim tentar um golpe. E aí tem que ver quem vai dar suporte para esse golpe e tudo mais. Ele faz a comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos na invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Mesmo com uma democracia hiperconsolidada, mesmo sem o apoio das Forças Armadas, que Donald Trump de fato não teve, morreu gente na invasão, se eu não me engano foram 6 pessoas, puxando aqui de memória, e deputados e senadores foram ameaçados e tudo mais. A probabilidade de bagunça institucional que Jair Bolsonaro pode gerar ao tentar um golpe em caso de derrota eleitoral em 2022 é muito maior, é muito mais grave. Ele coloca que ninguém consegue sustentar um golpe com 70% das pessoas contrárias. Isso é fato. Mas para isso é importante estar articulado e oferecer resistência, porque os questionamentos virão, a bagunça institucional virá, aquilo que eu chamo de maloqueiragem institucional virá, e nós estamos percebendo que o compromisso democrático de Jair Bolsonaro beira o zero. Então, é nesse ponto que se trabalha toda a ideia de Marcos Nobre. E por que Jair Bolsonaro vem muito forte para 22? Por ele estar no piso, todo o cenário para 22 é de melhora. Talvez insuficiente para reverter esse piso. E ele coloca isso. Mas, como a esquerda e a oposição não bolsonarista, e dentro da própria esquerda hoje, existem problemas, por exemplo, o PSOL defende o impeachment. O Partido dos Trabalhadores defende a manutenção desse cenário de desgaste de Jair Bolsonaro até 2022, pois observa que esse é o caminho mais fácil para ele assumir o poder. A direita não bolsonarista tenta achar um nome. E aí ele fala, hoje, a direita não bolsonarista só tem Ciro Gomes, e Ciro Gomes só tem essa direita não bolsonarista para trabalhar. Então ele começa os ataques ao Partido dos Trabalhadores, ao Lula, começa os ataques a Bolsonaro também, essa campanha de Ciro do Bolsonaro traidor e tudo, é um recado muito, muito forte
para as Forças Armadas em particular, mostrando que Jair Bolsonaro traiu a confiança das Forças Armadas para aquilo que elas demandavam. Então, Marcos Nobre só vê viabilidade nesses 3 nomes, e com extrema dificuldade para Ciro Gomes. Ele não acredita que Moro, que Huck, onde que esses candidatos outsiders vão buscar voto, ele não consegue enxergar esse cenário, e ele vê a dependência de Ciro Gomes para com a direita não bolsonarista, e essa direita não bolsonarista para com Ciro Gomes é a única alternativa para ambos. Se isso vai se realizar ou não, precisamos esperar. Ele acha que as articulações estão atrasadas e são os estados que vão determinar. As alianças dentro do estado de São Paulo, dentro do estado de Minas Gerais, dentro do Pernambuco, ele destaca muito Pernambuco, talvez pela Marco Zero ser uma publicação pernambucana. Ele coloca, em particular, a questão envolvendo 2 partidos. O PSB de bola, que há muito tempo, desde o Eduardo Campos, controla a política no estado do Pernambuco, e o PSD de Dado, de Kassab. Esses 2 partidos, ele diz que vão nortear o cenário eleitoral para 2022. Qual a dificuldade de Bolsonaro? Transpor isso. E quais são as suas possibilidades? Uma melhora real, que ele coloca assim, que é muito provável que a gente tenha um percentual muito expressivo da população adulta brasileira 100% vacinada no final do ano, e 2022 será um ano de retomada. A economia tende a despiorar, para usar uma expressão de Vinícius Torres, articulista da Folha de São Paulo. Com a despiora da economia, pode-se colocar um sentimento tal na população de que o pior já passou. E esse sentimento pode vir a inflacionar, a injetar ânimo na candidatura de Jair Bolsonaro. Uma vacinação geral, com uma retomada econômica, pode vir a fortalecer. Partindo do princípio que Bolsonaro atingiu o seu piso agora. Então ele coloca esses 25%, 30%, 15% são pessoas que de fato são autoritárias, saudosas de fato de uma ditadura militar, e esses 15% autoritários sacam Jair Bolsonaro. Ele diz que esse percentual de autoritários sempre existiu na democracia brasileira. Jair Bolsonaro teve a capacidade de articulá-los em um único sentido. E mesmo se a derrota de Bolsonaro vir em 2022, esses 15% autoritários continuarão aí no jogo, e o bolsonarismo é maior que o próprio Bolsonaro. Esse é um ponto. Ele coloca os outros 15% dividido meio a meio, de pessoas que não se sentem identificadas com nenhuma outra candidatura e não surge um nome para que elas migrem. Elas não se sentem à vontade com Lula, com Ciro Gomes, e Jair Bolsonaro encarna melhor esse sentimento antissistema, que ele próprio, Jair Bolsonaro, é o nome antissistema sendo presidente da República. E um argumento muito bom de Marcos Nobre. Qual candidato, presidente da República, saiu para a reeleição e não foi reeleito? Nenhum. Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito e Dilma foi reeleita. Talvez Bolsonaro parta para um princípio meio Dilma. Comece o segundo mandato e tente fechar o regime, como é a hipótese trabalhada por Marcos Nobre, e enfrente uma resistência tão grande, o impeachment venha. Mas é importante observar quem será o vice de Jair Bolsonaro. Se for um nome do Centrão, sim, essa possibilidade ela ganha corpo. Se for um nome militar, e eu preciso ser muito sincero, assim, o lance do Mourão ser o vice de Bolsonaro, sim, serviu de um escudo contra o impeachment até o momento, até junho de 2021, que é quando eu gravo esse vídeo. Depois se ficar a história, as pessoas vêm cobrar, né? Tô fazendo uma leitura de hoje, não tô fazendo uma leitura do amanhã, porque eu não sou astrólogo, não tenho bola de cristal. O que acontece é que Jair Bolsonaro pode vir a repetir o fenômeno de Dilma. Vence a eleição, mas não vence a política e não consegue sustentar o seu mandato. Foi o que aconteceu quando perdeu a base parlamentar, quando perdeu a base popular após as eleições. E as eleições é preciso colocar quando o PSDB não aceita o resultado eleitoral e parte para aquele questionamento que envergonha a trajetória tucana, inegavelmente, ter sido mal perdedor nas eleições de 2014, aquela situação Aécio Neves. Nem sei se a postura fosse diferente, iria mudar alguma coisa, viu? Mas ficou muito feio para a trajetória do PSDB, para a trajetória tucana, aquele questionamento ao sistema eleitoral brasileiro. Muito feio. A gente vive uma circunstância tal que Jair Bolsonaro tem força, tem peso eleitoral e não pode ser desprezado. E eu quero saber a sua opinião. Eu quero que você leia a entrevista do Marcos Nobre, coloque aqui os pontos que você achou mais interessante. Leia outros textos também, cara, vai te ajudar. E ele faz um contraponto interessante na entrevista, né, para finalizar, antes de finalizar,
ao cientista político Alberto Carlos Almeida. Eu até linkei aqui embaixo também o canal de vídeo de YouTubes dele. Eu acompanho mais pelo Twitter, ele tem um grupo de análise de bastidor de política. E ele é um defensor de que as instituições brasileiras estão funcionando sim, e Jair Bolsonaro está sendo enquadrado por elas. Marcos Nobre faz uma crítica a esse pensamento, sem citar o Alberto Carlos Almeida. Devem existir aí nos círculos acadêmicos outros teóricos que trabalhem essa ideia de Alberto Carlos Almeida, eu não conheço, por isso que eu o cito, e de que o Marcos Nobre coloca ali, professor da Unicamp, que as instituições não estão funcionando não, elas estão em colapso. Fala assim, não é o hospital parar de funcionar, tudo. É uma perda, é uma ausência de norte institucional brasileiro. E é interessante notar visões antagônicas sobre o papel das instituições no Brasil de hoje. A do professor Marcos Nobre, que vê um colapso das instituições, e para Alberto Carlos, para quem as instituições estão funcionando de forma a contento. Isso é muito interessante observar isso. Quero saber a sua opinião. Você concorda mais com o Alberto Carlos? Você concorda mais com o Marcos Nobre? Leia aqui os textos, veja os vídeos que eu deixei linkados aqui, amplie o seu olhar e deixe seu comentário. E se você chegou até aqui, deixe seu joinha, deixe seu like, que é importante demais para mim, a sua interação positiva com o vídeo. É importante mesmo, certo? Muito obrigado a todos vocês que chegaram recentemente aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Espero que vocês gostem do trabalho que desenvolvo. E agora tem o canal Cortes Coça. Se inscreva lá no Cortes Coça. Lives no final de semana, ainda não sei, fiz o convite, estava previamente combinado, a pessoa não respondeu, por isso não vou divulgar agora. Mas você sabe, sexta vai rolar, sábado vai rolar, eu não sei se vai ser Morgue Coça, não sei como é que vai ser a tira-se da sala, mas aí tá tudo mais ou menos encaminhado, beleza? Rapaziada, uma excelente terça-feira para você e eu termino com o clássico, é nóis!